vida saudável. Mas... Doutor, daquilo que contacta nas suas consultas, do feedback que tem agora desta linha, que eu sei que está desde junho de 2017 disponível, o que é que lhe parece que são as principais preocupações e dúvidas dos cuidadores? Isto porque um diagnóstico de uma doença de Alzheimer ou de uma demência não há de ser fácil, na maior parte dos casos, imagino eu. E para um cuidador também nada deve ser fácil, porque o cuidador não escolheu ser cuidador. Claro. E infelizmente... Nem é médico. Exato. E ao contrário das outras doenças crónicas, como o cancro, como a diabetes, como outras doenças que são graves e crónicas, mas nessas doenças o doente tem alguma capacidade de gerir a própria doença. Ou seja, é o doente que toma a medicação, é o doente que vai às consultas, é o doente que se queixa, que vê que não está algo que não está bem consigo próprio, etc. No caso da demência não é assim. Ou seja, a demência afeta a capacidade que o doente tem em reconhecer os sintomas, em comportar-se, em tratar da medicação. Porque uma coisa que os médicos que se sentam aqui todos os dias dizem, é muito importante nós conhecermos o nosso corpo e dizermos, olha que isto é um alerta, isto não está bem, eu não era assim, ou aquilo não era assim. Exatamente, ora, no caso da demência isso é impossível. É impossível. E só numa fase ligeira. Numa fase ligeira ainda é possível alguma coisa, mas a partir de certa altura não. E, portanto, quem faz isso é o cuidador. Ou seja, o cuidador é que vai perceber-se que naquele dia o doente não está igual ao que costuma ser. Ele não sabe bem porquê. Ele vê que o doente está mais irritado ou não tem um comportamento... Ou perdeu a memória. Exato, ou está pior da sua memória, ou não come. Portanto, alguma coisa está diferente. E o cuidador não sabe bem depois o que fazer. Mas é essa informação que é fundamental para nós depois podermos avaliar e perceber se, de facto, por exemplo, o doente está com uma infecção ou com algum problema. Mas as pessoas têm demência, mas não deixam de ter os outros problemas de saúde todos, exatamente, não é? Exatamente. E ainda pior porque não se conseguem autocontrolar e não se conseguem queixar a tempo de se resolverem esses outros problemas médicos. Doutor, podemos voltar um bocadinho atrás, no diagnóstico. O diagnóstico não há de ser fácil. E depois, como é que é a vida de uma pessoa quando é diagnosticada, que às vezes deve demorar anos, imagino eu. Depois, como é que é essa vida? Como é que se escolhe um cuidador, a pessoa que vai levar para casa e dedicar a sua vida, a dedicar para a sua vida numa gaveta para cuidar do outro? Como é que depois... Habitualmente... Vocês às vezes também passam por isso tudo, não é? Têm que ouvir as dúvidas dos familiares. Sim, portanto, habitualmente a demência é algo que se vai instalando aos poucos. Quer dizer, não há assim uma transição abrupta entre o estado de saúde e de demência. É aos poucos que o doente vai começando a mostrar algum esquecimento, alguma dificuldade em fazer as tarefas e, ao mesmo tempo, a família, normalmente a esposa, o marido ou os filhos, vão começando a compensar isso ligeiramente no início e depois cada vez mais. Até um ponto que às vezes não é possível fazer mais e, portanto, muitas vezes, nessas fases mais avançadas, o doente tem que ir para uma instituição, para um lar ou para uma instituição residencial onde é cuidado por profissionais. Especializados. Sim. E eu sei que esta linha, as pessoas que estão nas instituições, os cuidadores que estão nas instituições, cuidadores especializados, podem ligar também, podem tirar dúvidas também. Claro que sim. Ligam. Sim. Porque também alguns utentes nossos residem em instituições e as mesmas dúvidas ocorrem com os cuidadores, porque, na verdade, não há assim tanta especialização ainda em termos de profissionais especializados neste tipo de doença. Portanto, a maioria das pessoas que cuida os doentes nas instituições tem algumas lacunas em termos de formação e até nós desenvolvemos também algumas formações precisamente para eles. Mas será sempre um desafio? Claro que sim. Porque eu imagino que os doentes não sejam todos iguais. Uma doença de Alzheimer numa pessoa será diferente noutra. Sim. E depois não reconhecem as pessoas, dificulta muito as relações, imagino eu, que seja algo mesmo complicado. Claro, e por isso é que quem está com o doente todos os dias é que conhece bem as reações dele e isso é que é fundamental também para o médico, porque não é um médico que conhece o doente durante uns minutos, durante a consulta, e depois daí uns meses noutra consulta a seguir, que vai perceber que o doente está melhor ou está pior. Quer dizer, há alguns testes, algum tipo de avaliação que se faz, mas isso não é às vezes não é suficiente. Quais são as dúvidas mais comuns então? Que feedback tem desta linha de apoio telefónico? Bastante comuns são reações adversas a medicamentos, por exemplo. Ou seja, o doente começa a fazer uma medicação qualquer e fica com sonolência a mais, ou fica agitado, ou não dorme.
Outras dúvidas é os comportamentos do dia-a-dia, que também são muito frequentes, portanto o doente tem reações inesperadas, comporta-se de uma forma que o cuidador depois não consegue lidar facilmente. E outra dúvida, por exemplo, são as tais doenças que se vão instalando e, por exemplo, o doente tem febre ou tem alguma situação que o cuidador não sabe bem o que fazer. Pode ser uma gripe normal, pode ser algo que não requer grandes cuidados, mas pode ser uma infecção grave. Isto é importante também porque, quer dizer, quem está do lado da linha telefónica às vezes ajuda a lidar com situações mais benignas, mais fáceis de resolver, mas muitas vezes tem que encaminhar, não é quase como a linha de saúde 24, ou agora mudou o nome, mas não é como essa linha, mas quer dizer, tem que fazer ali um aconselhamento muito próximo, e daí não é? a importância de conhecer as pessoas o melhor possível, porque senão poderemos dar alguns conselhos gerais, mas em casos mais específicos, de facto, é importante conhecer bem o caso para depois podermos perceber se é um comportamento habitual, por exemplo, o doente de vez em quando tem aquele tipo de reações e então já é habitual nele, ou então é algo que nunca aconteceu e então isso é um motivo de maior atenção e de gravidade. Muitas vezes também podem ligar para tirar dúvidas, coisas que ainda não aconteceram, mas para prevenção, porque as consultas, toda a gente se queixa disso, por isso é que nós na última parte em que abrimos a linha aos telespectadores temos tantas chamadas, porque as pessoas dizem, as consultas são rápidas, não é? A pessoa nem sempre se lembra de tirar todas as dúvidas. E então nestas questões mais delicadas ainda mais. E, portanto, às vezes podem fazer perguntas de, sei lá, prevenção de algumas situações, como lidar em situações futuras. Sim, dúvidas... às vezes há pessoas, por exemplo, que ligam a perguntar que ouviram falar na televisão ou na internet de um medicamento novo, se isso é verdade, se não é. Portanto, e vocês fazem esse tipo de esclarecimento também? Claro, porque há muita coisa a ser transmitida sobre demências e sobre Alzheimer e nem sempre coisas muito fiáveis e, portanto, é importante também que as pessoas percebam que não podem acreditar cada vez que há uma notícia a dizer que se descobriu a cura para a doença de Alzheimer. Infelizmente não é o caso. Claro. Doutor, podemos então dizer o número de telefone? Sim. Quer que eu diga? Por favor. Então, 939-324-289. 939-324-289. Quando está disponível a linha telefónica? Está todos os dias, das 9 da manhã às 9 da noite. Das 9 da manhã às 9 da noite. Portanto, uma enfermeira especializada, um enfermeiro especializado do lado de lá. Esta é uma linha disponibilizada pela Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra. Portanto, doentes ou pessoas, não são doentes, pessoas que são seguidas lá têm maior benefício de quem está por trás já conhecer o historial, mas é uma linha aberta à sociedade. Exatamente, é uma espécie de um serviço público. É como fazemos aqui. Exato. Mais ou menos. Muito obrigada, professor Joaquim Cerejeira. Obrigado. Obrigada e parabéns por esta iniciativa. Obrigado. Que é de louvar, porque de facto todos nós queremos viver mais anos, por isso é que temos este programa. Queremos todos viver mais anos, queremos todos ter qualidade de vida. O que é certo é que a Organização Mundial de Saúde e os médicos e os investigadores dizem que o número de demências vai aumentar. Portanto, convém estar alerta e convém haver pessoas que de facto disponibilizam a sua vida para cuidar dos outros e dos cuidadores também, que muitas vezes são esquecidos. São quase sempre esquecidos. Que o doente é sempre o foco da atenção nas consultas e sempre. Ora bem, nós a seguir vamos falar sobre cancro. É uma plataforma, falar sobre cancro.org. É importante falar sobre este assunto e esclarecer muitos dos mitos e, sobretudo, é importante partilhar, conforme esta linha telefónica faz também. Partilhar dúvidas existenciais, o que for. O que é certo é que a troca de conhecimento leva-nos a algum lado e leva-nos a bom porto habitualmente. E se quiser participar na nossa última parte, hoje a nossa convidada é nutricionista e pode fazer as perguntas que quiser. 225-083-204. Já voltamos. Até já.